Diego, eu estava ouvindo Sakamoto e me permita, eu posso subscrever ipsiliter a análise do Sakamoto. Nós temos uma realidade aqui colocada. E, por outro lado, é bom que seja assim. É bom que o governo apresente suas posições ao parlamento e o parlamento apresente suas contraposições. Nós temos uma circunstância política claramente colocada. É, o povo brasileiro, democraticamente, elegeu um presidente da República com uma posição e um parlamento majoritariamente com outra posição, como o Sakamoto muito bem pontuou ainda há pouco. Nós temos que todo dia dialogar e exercitar a capacidade do diálogo e da política com esse parlamento. Nós não vamos fazer como se fez no período passado, em tentar comprar e cooptar o parlamento. Nem iremos tentar impor ou buscar fechar o legislativo e o judiciário, como ocorreu nos 4 anos do fascismo bolsonarista aqui. Este é um governo de restauração das relações democráticas, de restauração, reconstrução das instituições democráticas. E faz parte do processo de reconstrução respeitar o parlamento e suas posições. Encaminhamos para cá uma medida provisória, 90% do texto da medida provisória foi aprovado, 10%, sobretudo numa área, Sakamoto e Carla, muito sensível para o nosso governo, que é a área ambiental, que não há dúvida do compromisso do presidente Lula com esta agenda. Não é à toa que nós hoje anunciamos e celebramos a realização aqui no Brasil, em 2025, de uma conferência do clima. Não há dúvida sobre o compromisso com a sustentabilidade, mas nós tivemos um revés, como o presidente muito bem anunciou ontem e deixou claro hoje na reunião para conosco. O jogo está apenas começando. Nós tivemos um revés nessa agenda específica. Na comissão, ainda precisa a MP ser apreciada pela Câmara, pelo Senado, e depois ainda se submeterá ao crivo do presidente da República. Há todo espaço de diálogo. E, sobretudo, Sakamoto e Carla, o compromisso, esse governo é único e indivisível. O compromisso com a sustentabilidade, com a agenda ambiental, com a restauração da governança ambiental, não é compromisso de um ministério A, B ou C. O compromisso com os povos originários, com o reconhecimento do que representa os povos originários na fundação desse país, não é um compromisso de ministério A ou B, é compromisso de todo o governo, de todos os ministérios, que perpassa, é compromisso primeiro de quem coordena, de quem emana, de quem determina, que é o presidente Lula. Senador, boa noite, Sakamoto aqui, Boa prazer em noite. estar conosco. Senador, bem, o senhor conhece muito bem a pauta ambiental, a gente conversou já 1 milhão de vezes sobre isso, e essas medidas, partindo, é claro, sabemos dessa questão, eu estava até conversando sobre isso, que era a questão dos limites, de ter um Congresso mais à direita, um governo mais à esquerda, e a fricção que surge disso. Agora, pensando numa consequência que é o seguinte, o fato de que determinadas medidas, a questão da Mata Atlântica, a preocupação com relação ao marco temporal, algumas ações, isso preocupa até um pouco mais alguns interlocutores de fora do Brasil com o que eu falei, com relação à capacidade do Brasil de cumprir as suas promessas no campo ambiental, de tirar o país daquela imagem de pária ambiental internacional em que Bolsonaro nos colocou. Mas muita gente fora pergunta: o Brasil, com essas movimentações, com esses indicativos do Congresso Nacional, o Brasil vai ser capaz, de fato, de sair dessa situação, sabe, e ficar longe dessa situação de par internacional? Ou, para demonstrar força, o Congresso vai tentar continuar passando a boiada? Como a senhora avalia isso? Vai, porque o presidente desse país se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ele que foi eleito, é ele que governa. Ele foi eleito para reconstruir a governança ambiental. E ele não abrirá mão do mandato que foi concedido por 60 milhões de brasileiros nesse sentido. Dialogaremos sempre com o Congresso, mas o Executivo tem uma posição política clara em relação à agenda ambiental. E essa posição política clara sempre será colocada e sempre será exposta, respeitando o Congresso, respeitando a diversidade, respeitando as forças políticas, respeitando as diferenças, mas a agenda deste governo é comprometida com a sustentabilidade. Sakamoto e Carla, eu posso assegurar para vocês, o Brasil
vai ser recolocado na seara internacional, não só apresentando para o mundo o que vai fazer para mudar o padrão da economia derivada do carbono, o que vai fazer para redução, para cumprimento dos termos do Acordo de Paris e para a redução do aquecimento global, não só vai ser colocado cumprindo metas nesse sentido, como o Brasil vai ser colocado na seara internacional, cobrando de outros países que façam o dever de casa, tal qual nós aqui faremos. Senador, o senhor saiu recentemente aí do partido Rede de Sustentabilidade, né? E nessas discussões, uma das personagens principais é a ministra Marina Dias, que tem aí um peso internacional muito importante nessa questão ambiental e nessa defesa que o senhor está colocando. Eu queria saber como é que foi a participação dela nessa reunião de hoje, como é que o senhor vê hoje a Marina? Muito se diz, tem aquela coisa da fritura, ou também aqui, como o Saca colocou, alguns auxiliares falando que ela é indemissível. Como é que o senhor vê hoje, depois dessa semana, de tantas notícias envolvendo a pasta do meio ambiente, o papel da Marina nesse momento? Eu vejo a ministra Marina como ela é, um ícone ambiental internacional, uma liderança ambiental do país e de fora do país, e respeitada pelo presidente Lula e pelo nosso governo pelo que ela é, e por esta condição, inclusive, alçada a condição de ministra do Meio Ambiente. Então, a Marina representa um símbolo da reconstrução da governança ambiental, tal qual nós processamos, estamos encaminhando no governo. Então, há um reconhecimento nosso, e não assim, deixa eu deixar bem claro aqui, Sakamoto e Carla, não há nenhum processo de fritura, não há nenhum processo de enfraquecimento da parte do governo do presidente Lula. Há um reconhecimento total do papel que a ministra Marina cumpre, e, inclusive, o encaminhamento de todas as ferramentas e instrumentos para a construção da governança ambiental como ela quer. Então, não existe nada disso. Não existe nenhum processo em curso e nenhuma possibilidade admitida nesse sentido de quaisquer coisas que possam representar enfraquecimento. A ministra Marina é quem lidera a agenda ambiental de nosso governo. Nós a reconhecemos assim na agenda ambiental, nós somos liderados por ela, por ordem e determinação do presidente da República.